Eu vou para o Roberto a coordenação. Vai, Roberto. Vamos ver agora a apresentação do Robson Costa, do capítulo sobre super-heróis, do livro que a gente está discutindo, que é The Routledge Companion to Comics. Tá? Esse capítulo é sobre os super-heróis. Então, Robson, a palavra está com você, a apresentação é sua. Obrigado, Roberto. Primeiro, quero agradecer o convite também, né, para apresentar hoje. A participação da Laura junto comigo no mesmo dia, a professora Valtomiro. E quem não me conhece, meu nome é Robson Santos Costa. Eu sou bibliotecário de formação, doutor em Memória Social pela Unirio e professor do curso de Biblioteconomia da UFRJ no Rio de Janeiro. Já pesquiso super-heróis, inclusive, há algum tempo. O professor Valtomiro, inclusive, sempre me auxiliou nesse processo, né, desde a época do TCC. E hoje eu vou apresentar, né, o capítulo do livro que a gente já está trabalhando há um tempo, sobre super-heróis. Deixa eu só colocar aqui. Só abriu aí? Sim. Então, hoje é o capítulo do livro que a gente está trabalhando, né? The Routledge Companion to Comics. É Super-Hero, né? Sobre super-heróis, do autor Matthew J. Smith. O slide também está passando direitinho, né? Sim, só aperta o botão ali para ocultar a barrinha embaixo. Ah, tá. Isso. Obrigado. O Matthew Smith, ele foi diretor, né, de 2016 a 2018. E também hoje, e ele é professor e foi diretor da Escola de Comunicação da Universidade de Hartford, nos Estados Unidos. Ele é presidente, né, de um grupo de pesquisa de histórias e quadrinhos, o Comics Studies Society, professor também da Universidade de Wittenberg e autor do livro The Power of Comics, History, Form and Culture, também junto com o Randy Duncan e o Paul Leftis. Esse livro a gente até já discutiu aqui no Observatório. Ah, esse dele? Interessante. Era na época que eu não... The Power of Comics. Eu, inclusive, achei ele completo em PDF. Depois eu posso até passar para quem não tem. Então, ele traz um histórico, né? Ele vai falar um pouco do histórico dos super-heróis, do gênero, né? Ele trata os super-heróis como um gênero discursivo específico, né? Como um gênero específico. Não só das histórias quadrinhos, mas ele vai falar mais para frente de cinema também. Então, as histórias de heróis como gênero. E também vai falar um pouco sobre os estudos, né? A pesquisa sobre super-heróis, desde o início dela, né? Como ela começou um pouco até hoje em dia. Ele começa falando, né, que o gênero de super-heróis, em relação aos quadrinhos, em especial os quadrinhos norte-americanos, ele é o mais próximo de uma ideia, né, de histórias em quadrinhos norte-americanas. Né? Então, quando a gente fala de super-heróis, a gente faz uma associação quase que direta com histórias em quadrinhos norte-americanas. Né? Esse gênero está diretamente associado, e não é à toa, né? Ele também é considerado como uma das raízes, né, que solidificaram as histórias e quadrinhos norte-americanas. E aí ele argumenta que os super-heróis, né, eles são personagens sobre-humanos, né, com várias habilidades, e que sempre existiu na história, né, se a gente for buscar, personagens, seres super-humanos. Né, eles são parte das narrativas da história humana. Se a gente for em várias épocas, né, em vários momentos da história, sempre existiram personagens com poderes ou habilidades sobre-humanas em relação ao homem comum. É claro que quando ele fala isso, a gente tem que contextualizar, claro, com momentos históricos específicos onde essas narrativas surgiram, né, muitas ligadas a aspectos religiosos, e cada um vai ter um contexto ali de produção, óbvio, mas o interessante aqui é que sempre existiu
né, esse tipo de narrativa de uma forma ou de outra em determinados contextos na história humana. E os super-heróis, né, enquanto gênero, né, enquanto personagens característicos, de como eles são, né, do que caracteriza eles, como a gente vai ver mais para frente, eles floresceram, né, eles foram criados especialmente no século XX, né, eles foram um gênero que é uma marca da produção, da indústria cultural ocidental, em especial, né, do século XX, e eles continuam aí no século XXI, né, a gente já está em 2024, ainda com as narrativas muito fortes, né, muito consumidas ainda, em especial hoje em dia, pela ajuda do cinema também, né, com essas adaptações. E aí ele traz algumas definições, né, do que seriam os super-heróis. Ele traz uma definição do Kukan, inclusive, né, que é um livro até que eu usei também enquanto eu pesquisei super-heróis, e depois ele vai trazer uma do Reynolds também. E a definição do Kukan é que ele fala super-herói, ele coloca mais ou menos como um personagem heróico com uma missão altruísta e pró-social, com superpoderes, podem ser habilidades extraordinárias, tecnologia avançada ou habilidades físicas, mentais ou místicas, altamente desenvolvidas, que possui, né, uma identidade secreta, né, uma identidade super-herói incorporada em um codinome e um traje icônico, né? Então isso também é característico do super-herói, ter uma identidade secreta e um traje, né, que seja icônico em relação ao personagem super-herói, que tipicamente expressa a sua biografia, os poderes, ele vai ter poderes ou origem, transformação de uma pessoa comum em super-herói, que é genericamente distinto, ou seja, pode ser distinguido de personagens de gêneros relacionados. Tá? O super-herói vai ter uma relação de elementos com o gênero da fantasia, da ficção científica, de história de detetive. Ele vai ter elementos desses gêneros que surgiram antes dele, porém ele vai ser algo único, né? Algo específico nesse sentido. Ele vai ter características próprias, até para ser considerado um novo gênero, né? Um gênero diferente, ele tem que ter características próprias ali, que vão ser os superpoderes, identidade secreta, né? Uniforme, e por uma preponderância de convenções genéricas. Frequentemente, os super-heróis têm identidades secretas, as quais geralmente é um segredo bem guardado. E aí ele coloca, né, que o super-herói não seria somente um herói com uma tarefa heróica de um momento ou outro. Né? O super-herói ele tem uma missão heróica, isso caracteriza ele também. Inclusive, ele apresenta 3 pontos essenciais para caracterizar um super-herói. Primeiro seria a missão. Né? Ele tem essa missão contínua de realizar feitos com regularidade. Então, não é algo isolado. Né? O super-herói ele vai ser sempre uma missão contínua. Ele vai ter poderes, que pode ter habilidades divinas ou tons extraordinários, como que pode ir tanto de um Superman a um Batman, que, né, seria um ser humano sem superpoderes, porém com habilidades extraordinárias, mentais, de conhecimento tecnológico, de lutas marciais, né, etc, etc. E uma identidade, né, identidade secreta, que nem sempre é essencial. O Quarteto Fantástico quebrou isso, né, é um grupo onde eles não têm identidade secreta, mas aí vão ter os superpoderes, o uniforme, né, eles quebraram um pouco isso na época que surgiram, ali nos anos 60, e vão ter que ter um nome para se intitular como super-herói. Mesmo o Quarteto Fantástico não tendo uma identidade secreta, eles têm lá os nomes de heróis, né, de super-heróis. Seu Fantástico, Mulher Invisível, Coisa, Tocha Humana. Então essas seriam 3 características assim que ele coloca como essenciais, mas claro, vão incluir outras como supervilões, cenários urbanos. O super-herói também é interessante que a maioria dos que caracteriza o gênero das narrativas se passam no tempo presente, né, na época em que eles são feitos, dificilmente é no passado, no futuro, né? Então é muito sempre na época do contexto de produção deles, tecnologias avançadas, entre outros. E aí ele coloca o super-herói, né, como você tem que ter uma justificativa para ter um super-herói em uma cidade. Primeiro, uma cidade que precisa de um super-herói é porque a sociedade não está funcionando muito bem ali, né? Se a gente parar para pensar, se é necessário um super-herói, se ele existe, é porque as instituições que deveriam funcionar, né, de segurança, de diversas outras, não devem estar funcionando muito bem. Né? Então, isso torna necessário o super-herói. E ele vai agir com violência, né, geralmente, contra os vilões. E aí ele coloca, né, que o surgimento do super-herói está muito relacionado ao que ele chama de um mito, ele cita o Wicke, né, que coloca o termo, né, a expressão como um mito da violência redentora. Ele coloca isso como um semelhante à justificativa de sociedades imperialistas,
né, para o uso da violência em busca de interesses nacionais. Então, os super-heróis eles teriam eles poderiam utilizar de violência porque essa violência tem como uma meta, né, tem como propósito manter o status quo da sociedade. Né? Então, é como que o super-herói está ali, você teria uma comunidade, né, como ele coloca aqui na citação de Lawrence Chellitt, de 2002, é como se a gente vivesse numa sociedade, com uma comunidade, né, um paraíso harmonioso, que em algum momento se torna ameaçada por algum mal. As instituições normais não conseguem enfrentar essa ameaça, e aí vai surgir, né, por algum modo, um super-herói altruísta que vai renunciar às tentações e realizar uma tarefa redentora auxiliado pelo destino, e sua vitória decisiva devolve à comunidade a sua condição paradisíaca. O super-herói, então, recua para a obscuridade. Então, o super-herói ele faz surgir em momentos que a sociedade não funcionaria, ou teria uma ameaça a essa sociedade que está estruturada de uma certa forma, e ele seria um personagem que ele vai auxiliar a manter aquele status quo. Né? De um certo ponto de vista, a gente pode entender o super-herói até como algo conservador, né? Que ele vai aparecer e vai conservar aquilo do modo como está. Até porque o vilão, né, dependendo da época, ele pode ser milhões de coisas diferentes nesse processo. Até o Alan Moore, né, o Alan Moore coloca muito, tem um documentário dele que ele fala do surgimento do super-herói, que ele associa muito até a Ku Klux Klan, né, que ele coloca ao filme, aquele O Surgimento de uma Nação, eu esqueci o título agora, que ele até coloca, né, que o uniforme de super-herói, né? Os super-heróis meio como fascistas, porque usariam uniforme, usariam de violência para manter algo, uma coisa assim que ele fala, né? Para manter esse status quo. Então ele faz uma associação ali com que ele fala que seria um personagem que só surgiria na cultura norte-americana, né? Porque teria esse tipo de associação com o imperialismo, né? Com uma ideia mais fascista ali nesse sentido. Aí depois, né, o Smith ele coloca a citação de Reynolds também, o que caracteriza um super-herói, né, do livro de 1992 do Reynolds, em que o Reynolds apresenta 7 pontos que definem um super-herói. Né? O primeiro seria a separação social, né, da sociedade, em especial porque eles normalmente não têm família, né, não têm em especial pais, né, a maioria dos super-heróis são órfãos, então eles não têm uma ligação com a família. 2, os poderes divinos, né, habilidades, poderes, ou associados a deuses, né, como Thor, por exemplo, né, outros tipos de poderes. Uma devoção, isso é interessante, né, a terceira, que tem a ver com o que a gente estava falando aqui, uma devoção à justiça maior que o respeito às leis. Né? Então é aquilo, o super-herói ele vai buscar a justiça, né? Seja lá que justiça for essa, e essa justiça não necessariamente tem que seguir as leis. Né? Então, ele pode ter outros meios para conseguir essa justiça que não seguir as instituições, né? O Estado, a sociedade. Eu acho que um exemplo bem interessante é o Demolidor, né? Que é um próprio conflito ali do Matt Murdock, né? Que ele é advogado, mas de várias formas, né? Que não é pelo processo da lei. Né? Então, a justiça, nesse caso, se torna maior do que a lei. Né? Então, é uma característica do super-herói. É até engraçado, eu como né, sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, né, sou aqui do Rio de Janeiro, a gente tem as milícias, e é até interessante quando a gente pensa que uma das primeiras milícias que surgiu aqui no Rio de Janeiro, né, Rio das Pedras, ela foi chamada exatamente de Liga da Justiça. Né? E um dos milicianos-chefes era Batman, o apelido dele. Né? Porque essa coisa de... E a ideia da milícia no início, que até o prefeito da época apoiava, que falava que era o mal menor, é que ela ia por fora da lei combater os criminosos daquele bairro, daquela região, né? Então não teria maiores problemas deles combaterem né, os traficantes, outros tipos de criminosos ali da região. Seria um mal menor, não teria maiores problemas, né? Por fora do sistema de leis. Isso é uma coisa né, que, se a gente pensar, tem uma certa relação, e o nome, né, a gente vê que até o nome que eles usavam tinha a ver com isso no início. Um contraste com o ambiente montano, que contrasta com o alter ego montano, né? Então, o super-herói ele está além do homem comum ali, que trabalha, né? Que vive em sociedade. Uma devoção ao Estado muito forte, mas não necessariamente às leis,
né, o Super-Homem, se você pega lá o Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, ele constrói um Super-Homem ali que tem devoção total ao Ronald Reagan, né, ao Estado. O Frank Miller até faz uma crítica ali, né, ao uso de super-heróis no início, lá nos anos 30, né, pelo governo norte-americano, na Segunda Guerra. E 7, histórias míticas por meio do uso indiscriminado de ciência e tecnologia, ou ciência ou magia, né? Então, a ciência ou a magia, ela está muito presente também nas narrativas desses personagens. E eles têm também, essas narrativas, uma relação, né, uma memória com as narrativas míticas, né, de deuses, como a gente falou no início, como o autor mostra, sempre existiram seres superpoderosos, né, em várias narrativas, em várias épocas. E os super-heróis, eles têm uma relação no discurso, né, com personagens como Zeus, Hércules, né, de narrativas antigas, da Grécia Antiga, né, dos deuses mitológicas. E aí, né, o autor também ressalta que a definição de super-herói entre Culkin, Reynolds, né, do Culkin tem se sobressaído em pesquisas, né, em estudos. E aí ele apresenta perspectivas históricas, né, do surgimento desses personagens. Né? Quando que eles surgiram, né, em que momento eles surgiram? É reconhecido como o primeiro super-herói de todos, né? Então, antes dele não existiria super-heróis, somente heróis. Né? O Super-Homem, que surgiu na revista Action Comics, né, em 1938, em junho de 1938, com essa capa que é, né, extremamente famosa, e que vendeu horrores na época, né? Vendeu milhões e milhões de quadrinhos. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente dos criadores, né? Que ele vai falar sobre eles mais para frente, e até para não perder tempo falando, eu não vou trazer agora. E fez tanto sucesso o Super-Homem que, posteriormente, foram criados diversos personagens semelhantes. Né? Aí veio o Padme em 1939, depois Mulher Maravilha, Capitão Marvel, né? E foram surgindo vários. Um bem interessante que surgiu, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, foi em 1939, em 1941 foi o Capitão América, que foi quando os Estados Unidos entrou na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, e dizem, né, naquele livro Shazam, que os Estados Unidos, que o Capitão América, inclusive, foi um pedido do governo norte-americano às editoras de quadrinhos de criar um super-herói que representasse os Estados Unidos ali claramente, né? Tanto que a primeira capa da edição, né, além dele com as bandeiras dos Estados Unidos na própria uniforme, ele está tanto um soco, né, em Adolf Hitler ali na primeira edição da capa. E foi um sucesso tão grande, né, de super-heróis, desses quadrinhos, que as adaptações já começaram em 1940, né, segundo o Grant Morrison, no livro dele, que agora eu esqueci o título, né, ele mostra que em 1940 já começaram a ser adaptados para o rádio e televisão personagens como Super-Homem, né, então já começou a ter adaptação de super-herói para outras mídias, né, para outros gêneros a partir de 1940, e eles surgiram em 1938. O Super-Homem é interessante até que ele começou a ser criado em 1932, mas ele só foi publicado em 38. Mas isso é uma outra história, né, que ia tomar tempo contar aqui. E a Segunda Guerra Mundial ela deu um impulso a esse gênero de super-heróis. Né? Na Segunda Guerra Mundial teve uma explosão de super-heróis e a maioria das histórias começaram a se passar nas guerras, que eles combatendo ou os nazistas, né, ou os japoneses, né, que eram aliados ali na época da Segunda Guerra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, cai muito o interesse pelo gênero, né, de super-heróis, então há uma queda muito grande nas vendas e no interesse. Até a Sônia, né, a Sônia Lui tem um livro que ela diz que ela faz uma associação muito, que os super-heróis surjam muito, e o Smith também vai fazer essa associação, né, eles surgem muito em momentos de crise, né, como guerras, a Grande Depressão, que foi ali, né, em 1929, mas teve reflexos na década seguinte, e quando tudo se acalma um pouco, o interesse desaparece um pouco. Né? Então, os super-heróis eles surgem muito em momentos onde parece que o leitor ele precisa se espelhar, né, em seres que enfrentam o mal, né, nesse tipo de narrativa. E aí, Super-Homem, Padme e Mulher Maravilha foi alguns dos poucos que sobreviveram de uma forma mais consistente após essa queda a partir de 1945, ali nos anos 50, a partir dos anos 50. A partir de 1956 começa a ter um renascimento, né, desses personagens, ali com a revista Showcase, né, com Flash, do Perry Allen, com o Arqueiro Verde, né, começa a ter um renascimento ali, e em especial, né, com o Stan Lee e o Jack Kirby, que começam a estabelecer, né, criar e estabelecer de uma forma mais consistente o universo Marvel. A partir de 1961, a Marvel, né, esse universo Marvel ali nos anos 60, ele eram histórias que visava
leitores mais maturos, né, deixando as narrativas de super-heróis mais sofisticadas, não era muito mais aquilo de dicotomia de bem versus mal, né, já tinha coisas mais complexas ali. Inclusive, quem leu, né, quadrinhos dos anos 60 da Marvel, Homem-Aranha falava sobre, né, uso de trocas, polimia, os X-Men, né, que embora não no início, mas depois, um pouco mais para frente, né, com aquela discussão, né, de preconceito, Surfista Prateado, que era muito filosófico, existencialista. Então começaram a surgir o Pantera Negra, né, um dos primeiros super-heróis negros também. E tem a ver com o contexto, óbvio, né? O Stan Lee estava muito ligado também naquele contexto das universidades, né, dos direitos civis da época. Então teve um diálogo também, e isso trouxe um renascimento enorme para os personagens, né, de super-heróis, né, no gênero, nas histórias quadrinhos. E eles voltam a dominar esse mercado de histórias quadrinhos norte-americanos de super-heróis. E aí, em 1980, né, o autor dá um pulo, né, o Smith, para 1980, ali ele coloca como um novo período de mudança, né, com as graphic novels em especial. As graphic novels também tem uma história, né, que não dá tempo de contar aqui, né, mas aí ele mostra a importância das graphic novels, né, como Batman, Cavaleiro das Trevas, Watchmen, sobre super-heróis, né, lembrando que ele está falando de super-heróis, então ele pega graphic novels ligadas ao gênero dos super-heróis, e termina que os super-heróis começam também a se tornar um nicho de mercado, né, até porque os leitores começam a ficar mais velhos, então eles continuam lendo esses quadrinhos. E também ao estabelecimento, a partir das graphic novels, do surgimento ali, e estabelecimento em especial, das chamadas comic shops, né, aquelas lojas especializadas em quadrinhos. E até a atualidade, né, até hoje em dia, os super-heróis dominam o mercado mainstream de quadrinhos. Eles ainda são um gênero assim, do mercado mainstream, óbvio, né? A gente não está falando de coisa de mais artístico, underground e tal. Os super-heróis ainda dominam esse mercado, segundo Smith, até os dias de hoje. E aí ele entra em um outro tópico, tá? Que são os primeiros estudos sobre super-heróis, né? Não sobre histórias de quadrinhos, os primeiros estudos sobre super-heróis. E aí ele fala dos... É interessante, né? Porque os primeiros criadores de super-heróis, né? Que foram, em especial, aqui a gente falando dos primeiros criadores, então especialmente Super-Homem, né? A maioria deles eram judeus, né, dos primeiros criadores de super-heróis, e os dois criadores de Super-Homem, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, eles eram bem jovens, né? E vinham de família judia, né? Que emigraram para a Europa, e eles foram os primeiros criadores de super-heróis. E ele coloca, né? O autor ele fala que dificilmente judeus conseguiam empregos, eles eram empregados para fazerem formas respeitáveis de arte, né? E não era fácil para determinados grupos sociais como os judeus. Então, normalmente, eles iam fazer formas não tão respeitáveis de arte na época. A história dos quadrinhos seria uma delas, né? Dessas formas. Então, os super-heróis apresentam uma herança narrativa também, e quando eles criam esses personagens, eles trazem uma narrativa da própria cultura, né? Judaica também, a qual eles pertenciam. Então, há um subtexto, né, segundo o autor, pautado no judaísmo. E aí ele cita também outros autores, né, como Finkelhot e Prod, que também tratam dessa temática. Eles, inclusive, citam o folclore judaico, né, o Golem, que exibe habilidades sobre-humanas para defender os judeus oprimidos, que está na mitologia judaica, e que ele faz um paralelo de super-heróis, né, que essa narrativa da mitologia judaica permeia, né, as narrativas de super-heróis desde o início, né? Então, uma associação ali com as narrativas de super-heróis, também com aspectos religiosos, até alguns autores fazem com o cristianismo, né? E outros com o judaísmo, até pela origem dos primeiros criadores desses personagens. E aí ele começa a citar os primeiros estudos sobre super-heróis, né? Ele coloca como o primeiro estudo extenso sobre o gênero os feitos pelo cartunista Julius Pfeiffer, né, intitulada The Great Comic Book Heroes, de 1965. E aí, posteriormente a esse trabalho, surgem outros estudos, como History of Comics, de 1970, do Jim Steranko, né, que trabalhou ali com o Doutor Estranho, né, com outros personagens da época, onde ele fazia uma conexão das narrativas de super-heróis às revistas pulp, né? Revistas pulp eram aquelas revistas que publicavam histórias policiais, detetive, aventura, e que eram feitas em papel parado e que normalmente uma história continuava em outra edição, né, que tinha na época. Em 1970 também é lançado All in Color for a Time, de Dick Lupoff e Tom Thompson. E é interessante que ele chama a atenção que esses primeiros estudos sobre super-heróis, né, eles eram feitos não por acadêmicos, mas geralmente por criadores de super-heróis, né,
criadores ou quem estava na indústria dos super-heróis, trabalhando na indústria, ou fãs, né? E não por acadêmicos necessariamente. Aqui tem uma foto, né, do Julius Pfeiffer e do Jim Steranko ali em cima. E aí tal fato começou a mutar, né, a partir de 2 estudos, que aí começaram a ter estudos acadêmicos sobre super-heróis. O primeiro deles já é interessante porque já é só em 1991, segundo, né, o Smith, que é The Many Lives of Batman, né, um trabalho sobre o Batman de Roberta Pearson e William Urquhart, e o Super Heroes, a Modern Mythology, do Richard Reynolds, que é bem conhecido também, né, que eu usei também, né, na minha dissertação e na minha tese. Eu usei muito esse livro dele. E então ele cita como 2 importantes estudos feitos por acadêmicos sobre super-heróis. Eu coloquei a capa ali, né, do The Many Lives of Batman, também do Super Hero. E ele coloca que diversos outros trabalhos a partir desses trabalhos acadêmicos, né, sobre super-heróis começaram a ser feitos, como sendo um dos mais relevantes, o que ele já citou até no início, na, né, definição de super-herói, o Super Hero, The Secret Origin of a Change, do Peter Kukan. E aí é interessante também que começam a surgir, nessa época, diversos periódicos, né, que trazem trabalhos sobre super-heróis, como o International Journal of Comics Art, coloquei ali a imagem dele também, né, a capinha, Image Text, Journal of Graphic Novels and Comics, Study in Comics, né, então começam a surgir também periódicos com muitos trabalhos, né, artigos científicos sobre super-heróis, né, sobre o gênero de super-heróis. Mas a gente pode perceber que esses estudos científicos são algo recente, né, segundo o Smith, ali a partir de trabalhos mais relevantes, ali a partir de 1991 para cá. E aí ele coloca alguns tópicos, né, que ele retoma no texto, né, alguns pontos que ele já trouxe, ele traz alguns tópicos aqui, como a gente já falou, eu não vou nem me ater tanto aqui então a isso, né, até também por causa do tempo, mas ele faz de novo, né, traz algumas dessas tópicos, como a questão do chutaísmo, né, as conotações de chutaísmo, né, falando que outros estudos, só que aqui ele está falando do ponto dos estudos acadêmicos, né, estudos sobre super-heróis, que associam, né, os personagens a essa mitologia, a esses personagens como uma mitologia ocidental clássica, né, refazendo simbolicamente a jornada do herói. Então, há estudos que analisam muitos super-heróis como uma mitologia ocidental, né, que trata da jornada do herói. Inclusive, tem autores que eu já li, né, que colocam os super-heróis como mitos da indústria cultural, da modernidade, né, ali do século XX, como mitos ligados à indústria cultural, né, seriam os mitos dessa indústria, os super-heróis. Aí ele fala, né, de Aquiles, Superman, Rustam e Capitão Marvel, Hulk e Frankenstein, né, faz as associações com outras narrativas. Todos são essencialmente irmãos de sangue, sua essência compartilhada derivada de uma fonte de motivos que o psicoterapeuta suíço Carl Jung designou com o termo arquétipos. E tal paralelo se está igualmente em relação às funções dos personagens. Né? Os super-heróis teriam funções muito semelhantes às funções dos mitos, como a função de fundamentar uma ideologia de uma cultura. Né? Eles seriam personagens cujas narrativas fundamentam a ideologia de uma determinada cultura, né? Fortalece aquela ideologia, desempenhando um papel, né, que o que um povo quer e o que ele valoriza. Então, os super-heróis eles teriam muito um imaginário, né? Cultura. A gente pensa em cultura, né? Cultura antropologicamente falando, é o simbólico, né? Trata do simbólico, do campo do simbólico, né? Então, os super-heróis teriam muito nesse campo da cultura do simbólico, uma representação de determinados valores, né? Quais valores seriam esses aí? Né? A gente entra no campo da pesquisa para verificar isso, né? Mas de representar determinados valores. Por isso, a popularidade em tempos de guerra, né? Como a gente falou, e eu até citei a Sônia Luiten, né? Por isso, a popularidade em tempos de guerra e de crises sociais desses personagens, né? Porque eles vão trazer valores relevantes para uma determinada cultura, uma determinada sociedade. E aí, que período da Grande Depressão, né? Foi quando eles surgiram, guerras mundiais. E aí, o que os super-heróis dizem da cultura que os produziu? Ele traz essa questão no livro. Aí ele associa muito que, né, muito que os super-heróis dizem tem uma relação muito forte também com o culto ao indivíduo, né? Do indivíduo ali como... E aí a gente se pensar no super-herói, né, ele também tem muito do individualismo, né? Do ser que aparece ali sozinho para resolver um problema que a sociedade não consegue. Claro que mais para frente a gente vai ter grupos de super-heróis que atuam em conjunto, em coletivo, mas a gente também, pensando em super-heróis de forma mais individual, talvez até naquele grupo, como um grupo individual, como algo que
faz resolver um problema de forma individual ali, não necessariamente coletiva, sem se preocupar muito com o que a sociedade pensa deles. Né? Então ele chama muito essa atenção ao culto ao indivíduo, né? Um personagem com grande poder e habilidades físicas e mentais. Humberto Eco, inclusive, ele cita, né, Humberto Eco, que traz uma questão de que os super-heróis perseguiam ladrões de banco. Humberto Eco falava, né, os super-heróis perseguiam, é interessante, ladrões de bancos, mas não faziam nada mais pelo mundo, né, para melhorar o mundo. Eles ficavam ali focados só nos ladrões ali, né, na máfia, principalmente nas primeiras histórias, que é uma coisa até que o Alan Moore, né, por isso que eu coloquei a foto dele, ele questionou, e quando ele criou o Watchmen, inclusive, ele criou o Watchmen pensando sobre isso, né, que ele até falava, eu já li texto que que diz que o Alan Moore falava que a maior mentira das histórias de super-heróis não é eles voarem, ter superpoderes e tal, é eles se serem e se existirem e o status quo do mundo não se modificar, né? Tudo continuar igual, eles ficarem resolvendo só o probleminha ali. Existe um super-homem, né, e ele só resolve ali um assalto ali e tal, as guerras deixa para lá, né? Questões, a fome no mundo, né? Humberto Eco questiona isso. As identidades secretas, né, criavam uma dupla identidade que auxiliava na construção de contrastes, criando uma identificação maior do leitor com o personagem. É interessante também que esses estudos mostram, né, que tem um culto ao indivíduo, né, inclusive ao corpo também, né, só que o super-herói tem uma identidade secreta para se aproximar do seu leitor, né, ele se torna um homem comum, né, em determinados momentos ali da narrativa. E aí ele entra também na questão das super-heroínas, né, porque até então, né, os personagens masculinos, e ele mostra que havia pouca representação feminina no gênero de super-heróis. A primeira personagem, né, embora eu confesso que eu até um tempo também imaginava que foi a Mulher Maravilha, né, mas ele mostra que não, né, foi uma personagem chamada Woman in Red, né, Mulher de Vermelho, criada por Richard Hughes e George Mantel e publicada numa revista chamada Thrilling Comics em 1940. Eu coloquei ali uma foto dela, mas aí ela foi seguida de outras personagens, né, como Miss Fury, Black Cat, a Mulher Maravilha. E aí eu estou citando aqui a Adriana Hopkins, né, que faleceu esse ano, inclusive, já foi nas jornadas, e né, onde ela tem vários trabalhos, né, sobre as personagens femininas, super-heroínas femininas. E então a Mulher Maravilha, obviamente, foi a mais famosa, que se solidificou, mas tiveram outras, inclusive, que surgiram antes, mas mesmo assim ainda com pouca representação em relação a personagens masculinos. Tanto que a Mulher Maravilha é uma das poucas ali do início dos super-heróis que permaneceu até hoje. É uma das poucas ali daquele início. E mesmo no renascimento dos super-heróis nos anos 60, as super-heroínas pareciam ter um papel simbólico. Normalmente, até em grupo de super-heróis, você tinha uma mulher, né, uma super-heroína, para vários personagens homens naquele grupo. Né? Então, só uma ou duas no máximo, e olhe lá, e vários personagens homens no grupo. E havia uma luta por identidade, né, também para as mulheres deixarem de ser somente uma sidekick, né, aquela parceira ali do herói, ou uma versão feminina de um personagem masculino, como a Mulher Hulk, né, a Mulher Gavião. A Mulher Hulk tem uma história interessante também do porquê que ela surgiu, mas que não está tempo de contar aqui, né, nesse momento. E aí a pesquisadora também, a Lilia Robson, que também foi do movimento feminista, né, foi um nome muito forte do movimento feminista norte-americano e mundial. Ela escreveu um livro também sobre quadrinhos, né, Wonder Woman, feminismos e super-heróis, né? E ela falava que também um motivo para isso, né? Tão poucas mulheres, embora o Stan Lee ali nos anos 60 trouxeram mais heroínas nos grupos, mas ainda muito pequenas, é que a maioria dos editores, e aí também tem a ver com o trabalho da Laura, né? Que ela estava falando dos quadrinhos, dos mangás, mas também nos Estados Unidos a mesma coisa, né? A maioria dos editores eram homens, né? Então eles contratavam poucas mulheres, tinham algumas, mas eram muito poucas nos super-heróis, e também eles tomavam as decisões editoriais, né? Assim como a Laura trouxe sobre essa questão. E a Lilia Robson, né, também lançou a obra, né? Já falei do livro dela aqui sobre feminismos e super-heroínas. E a estreita associação entre o gênero dos super-heróis e... Ele faz uma quebra aqui, né? E fala da associação do gênero dos super-heróis com histórias quadrinhos, né? Como se eles fossem uma coisa só. Isso pode ser prejudicial para ambos, tanto para o gênero dos super-heróis, ou para o gênero, ou hipergênero, né, se a gente chamar assim, como Paulo Ramos trabalha muito, tais histórias quadrinhos, porque uma coisa fica sendo vista como totalmente associada à outra. Isso pode ser problemático, pois pode criar a ideia de algo juvenil, tanto para os super-heróis como para as histórias quadrinhos, muitas vezes, fazendo com que os acadêmicos ignorem o gênero super-heróis quando fazem estudos sobre histórias quadrinhos. Né? Então, normalmente, o gênero dos super-heróis
teriam poucos estudos, né? Ele traz essa questão também, por ser visto, pode ser prejudicado com essa associação, né? A ascensão das histórias de quadrinhos como tópico de pesquisa, né? Como objeto de pesquisa, tópico de pesquisa, não se deu de forma igual para todos os gêneros, né? Inclusive de outros tipos de histórias de quadrinhos, né? De narrativas de quadrinhos e disciplinas acadêmicas. Os super-heróis não foram os principais personagens beneficiados de uma visão das histórias de quadrinhos como uma forma de arte, né? Os quadrinhos, como começaram a ser vistos como uma arte e tal, não necessariamente os super-heróis foram beneficiados por isso, falando exclusivo também em estudos acadêmicos. E, ao mesmo tempo, é impossível não reconhecer a influência de tais personagens para as histórias de quadrinhos. A gente pode falar que as histórias de quadrinhos, é claro, uma ficção minha, mas eu acho que eu afirmaria, né, que as histórias de quadrinhos não seriam como são, e eu acredito que talvez não tivesse a visibilidade mundial que tem, talvez se não fossem super-heróis, né, de massa. Eu estou falando no sentido de serem conhecidas pela massa e de levar também os leitores a lerem outras coisas nos quadrinhos que não super-heróis. Claro que eu estou falando de hipótese, né? Não afirmação necessariamente, mas uma hipótese. E o gênero dos super-heróis criou também ele foi tão importante, né? O Smith diz, o autor diz, que esse gênero dos super-heróis terminou criando classificações temporais nas histórias de quadrinhos, especial norte-americana, né? O que mostra a influência que os super-heróis tiveram nas histórias de quadrinhos, como a Era de Ouro, né? Ali em 1938 a 1955, a Era de Prata, de 1956 a mais ou menos 1969, Era de Prata ali com o surgimento de novo, né? Que eu já citei, tá? Showcase número 4, que surge o Flash lá do Perry Allen, e a Era de Bronze, que iria ali mais ou menos de 1970 a 1985. O Jenks, né, o Henry Jenks, aquele autor que tem aquele livro famoso, que é o mais conhecido dele, Cultura da Convergência, ele propõe outra classificação, né, dessa ficção de super-heróis em outras três épocas, né, que seria de 1930, a década de 30, né, na verdade, a década de 60, que seria um período mais independente ali da criação, do surgimento desses personagens, pós-década de 70, 1970, onde as histórias começam a ser mais seriadas, né, uma tem influência na outra ali, e o período recente, onde há uma multiplicidade de narrativas e diferentes versões de um mesmo personagem que podem ser publicadas simultaneamente. Porque até então a gente tinha aquele Homem-Aranha, Batman, que tinha uma temporalidade única ali, né? Ele nasceu lá nos anos 60 e aquela história continuava com ele se envelhecendo, caçando, né? Tendo filha a fita dele seguindo. E então começaram a surgir outras versões, né? Então agora a gente teria o Homem-Aranha original, o Homem-Aranha do universo Ultimate, a partir dos anos 2000, o Homem-Aranha do cinema, e todas essas narrativas convivem ali, aparentemente, harmoniosamente, uma influencia a outra em determinados momentos, então o Jenks coloca isso também como um corte ali de eras nesse sentido. E aí ele retoma uma parte quando ele fala em relação ao corpo, né, desses estudos sobre o corpo e os super-heróis. E ele cita Brown, que vê os corpos de super-heróis. Aí isso aqui tem muita relação também com as super-heroínas, né, que ele falou antes. Como os corpos de super-heróis representam muito o auge da perfeição humana, né? Então essas narrativas também trariam, né, no sentido dessas narrativas, uma cultura de hipermasculinidade e dualidade masculina, né? Passeata em um método não masculino, um método outro que não fosse masculino, que não fosse muito masculino no sentido, né, do corpo, do corporal, do macho ali, digamos, né? E as personagens femininas também possuiriam, né, um corpo, uma estética perfeita ali, né, de um corpo irrealista e de uma feminilidade também real nesse processo. Aí ele até cita, né, uma página que ficou muito famosa na época, ela foi muito comentada na época que surgiu, chamada de Iniciativa Hawkeye, né, que foi uma página criada, né, por leitoras que busca apontar, elas faziam, né, poses altamente sexualizadas, né? Porque as personagens femininas sempre aparecem com uma posição onde normalmente mostra mais a punta, os seios, né? A posição que elas ficam em pôster de filme, de quadrinhos, né? Nas páginas. E elas mostram como seria se fossem personagens masculinos na mesma posição, né? Se fossem os personagens masculinos na mesma posição em que as mulheres são apresentadas nos quadrinhos de super-heróis. E aí né, gerou repercussão na época, entrou como humor, mas também como uma discussão com gente que apoiava, discordava, tanto homens como mulheres, né? A página, ele fala um pouco dessa iniciativa e da discussão que isso trouxe sobre como a mulher é representada também nos quadrinhos de super-heróis em relação ao corpo.
né, o corpo feminino, o corpo masculino e feminino, e em especial o corpo feminino. Inclusive, nos anos 90, né, quando surge a Image Comics, né, a editora continua, era uma proposta, né, de uma nova editora, que seria uma inovação em relação à Marvel, a DC, né, de autores, quem conhece a história, né, autores que saíram da Marvel, em especial, né, mas da DC também mais especial da Marvel, criaram uma nova editora, mas as personagens femininas não só continuaram com a mesma estética e representação, como até piorou, né? As personagens eram mais talvez sexualizadas ainda que na Marvel, né? Então, Cheintresse, né? Vários personagens, se a gente vê as capas, né? E o conteúdo, elas são hipersexualizadas. E mesmo que tá pouca para fora, existe um discurso para que isso seria também para atrair mais leitores, não, um discurso que os super-heróis devem, as narrativas atrair mais leitoras femininas, o que ainda prevalece, inclusive até hoje, ainda é uma estética anterior, né? Essas discussões, com poucas representações mais realistas da mulher, do corpo da mulher, nesses quadrinhos. Mesmo embora exista uma discussão, né, ainda prevalece essa representação. Ela ainda é o principal, é o modo onde o modo como as mulheres são mais mostradas ainda hoje. Embora, claro, já teve uma mudança muito forte em relação a isso. Em especial ali a partir de 2011, 2015, inclusive no cinema também, né? Aí ele cita, né, alguns trabalhos como o de Taylor, que trabalha exatamente essa temática do corpo da mulher nos quadrinhos de super-heróis. E aí ele fala também do crescimento, né, de estudos sobre autores de super-heróis, né? A gente está falando aqui de super-heróis. Há um crescimento também de estudos acadêmicos sobre os autores, né? Quem são os autores de super-heróis? Ele cita todos esses estudos que ele considera importantes, né, relevantes, como o de Hadfield, de 2012, sobre o Jack Kirby, né, que analisa quem foi o Jack Kirby, né, o que ele produziu de super-heróis, e o T. Sinkert, de 2012, sobre o Grant Morrison, e em especial suas obras sobre o Batman. Então é um estudo de autor de super-herói também. São trabalhos importantes por irem além de simples biografias desses autores, né? Um trabalho acadêmico que não faz só uma biografia desses autores, mas usa uma linguagem acadêmica para falar de estudos estéticos, literários, dos quadrinhos das narrativas de super-heróis. Inclusive, ele fala de uma controvérsia que existiu muito nos Estados Unidos, né, ali, né, na discussão entre os estudos feitos por fãs, né, fãs que fazem estudos, que não são acadêmicos, e fazem estudos sobre super-heróis, e de acadêmicos. Né? Então, alguns acadêmicos não fariam os estudos de fãs como algo sério, né, relevante, mas ele fala que há muitos estudos feitos por fãs que são altamente meticulosos, né, com metodologia, né, bem feitos nesse sentido. Aí ele traz essa discussão também que existiu. Aí ele coloca aqui, né, também que algumas áreas teóricas que trabalham com pesquisas sobre quadrinhos de super-heróis, né, os estudos acadêmicos, eles usam principalmente, né, uma leitura textual, né, uma análise mais partindo do método de leitura textual para buscar os significados profundos da narrativa de super-heróis. Ele cita aqui obras como a de Clock, né, Woke e outros autores, né, como How to Read Superhero Comics, né, que é bem conhecido também. Aí ele fala que também outras metodologias começaram a surgir, né, outros referenciais teóricos, né, outras metodologias para analisar os quadrinhos narrativas de super-herói. Como da psicologia, ele faz tanto autores, né, trabalhos, não vou citar um por um aqui, né, mas como Rosenberg, Cancione, psicologia, da teoria da recepção, né, ele cita Brown, que faz um estudo sobre super-heróis negros, da pedagogia, né, a pedagogia também começa a ter muitas teorias, aí ele cita trabalho de Karen Stewart, que fala sobre, né, cruzado encapsulado, do Putz, né, que eu também utilizei, eu acho que foi esse dele que eu utilizei, não lembro agora direito. Da psicoterapia, também começam a usar teorias, né, métodos da psicoterapia para analisar quadrinhos de super-herói. Ele cita uma obra também de Ruppin, de 2007. Então, outras teorias ali a partir dos anos 2000, né, do século 21, ali a partir de 2002 para frente, começam a ter várias teorias e metodologias, né, para atrapalhar também os quadrinhos de super-heróis, né, para se analisar quadrinhos de super-heróis e os leitores, né, como a teoria da recepção também, né, que começam a surgir nos estudos sobre super-heróis. E aí, por último, né, ele apresenta recomendações para o futuro. Né? Ele fala que os super-heróis ainda é um gênero das histórias de quadrinhos com poucos estudos, até porque o primeiro, de ponto de vista academicamente falando, é ali dos anos 90 para cá, que é o de Reynolds. Né? Então, ele fala que é algo muito recente e que hoje o gênero de super-heróis está muito mais maturo. Né? A gente já tem um gênero que está peirando daqui a pouco e vai chegar, né, a mais de 80 anos. A gente está em 1924, daqui a pouco completa 100 anos, né, em 2038, desses personagens. E esse gênero está mais maturo
Então, a gente já tem uma reconsideração desses estudos, né? Como mostra, inclusive, um estudo recente de Taronsky, né? The Age of Superheroes, sobre reconsidera, né? Faz uma reconsideração, né? Uma recapitulação, reconsideração desses estudos de super-heróis. E ele diz que há muito a ser pesquisado ainda sobre super-heróis, né? Que é um gênero muito rico, né? Um gênero que fala muito sobre a sociedade, né? Sobre a cultura, sobre violência urbana, né? Sobre representação do corpo masculino, do feminino, sobre diversos assuntos, né? Política, sociedade. Então, há muito que se pesquisar nos super-heróis ainda, né? É um gênero que fala muito sobre o social, sobre o cultural, e que a gente é necessário, talvez, mais um olhar para muito do que esse gênero pode te ser, né? Pode trazer ainda. Então, há muito campo ainda nos super-heróis a ser pesquisado. E aí ele fala, né? Inclusive com o advento do cinema, né? Com essa explosão de adaptações do século XXI, né, os super-heróis ampliaram ainda mais esse campo de estudo, né, porque também há o estudo do gênero, não só nos quadrinhos, mas no cinema, de interpretação, e também tais adaptações. Inclusive, né, até quando eu fui fazer meu doutorado, eu ia fazer de outra coisa. Eu tinha estudado quadrinhos, né, super-heróis no mestrado, só que essas adaptações para o cinema, inclusive, chamaram minha atenção de volta. Eu vi como algo diferente ali quando estava começando, falei, vou voltar para super-herói. E é interessante que ele até fala isso, né, como essas adaptações também abrem um novo campo. E eu me fisquei exatamente por isso, né, quando eu entrei no doutorado. E ele mostra também como essas adaptações, né, Hollywood, ele cita o trabalho de Corton, né, sobre a adaptação do cinema, que é como um dos relevantes, 2007. Ele mostra como Hollywood, né, essas adaptações influenciam também as histórias de quadrinhos, né, e vice-versa, né, um influencia o outro ali, e como esse trânsito entre um gênero e outro, né, ou entre mídias diferentes, vão fortalecendo e construindo, né, e reconstruindo a mitologia dos super-heróis, né? Dos super-heróis encontram um gênero com essas influências mútuas que ocorrem. Então, os super-heróis, eles permanecem muito fortes, né? Lá desde 1938, a gente já no século XXI, são personagens ainda altamente relevantes, altamente consumidos enquanto gênero, seja nos quadrinhos e no cinema, e que eles trazem ainda uma discussão aí, né, que tem um campo muito profícuo para estudos acadêmicos sobre o gênero super-heróis. Pessoal, não sei aqui se... Espero ter sido... Tentei ser breve, né? Até pelo tempo, não sei se eu demorei muito. Se alguém quiser... Quem não me conhece, quiser me contatar para conversar depois também, tá aí meu e-mail, tá? Quem quiser anotar. E agora eu vou tirar aqui a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Muito Robson. bom. Muito legal. E é bom que o Robson deixou o e-mail dele, que daí, como a gente não vai ter tempo para fazer as discussões, os colegas que quiserem discutir o capítulo podem mandar mensagem para o Robson a respeito. Eu tenho certeza que ele vai responder. Com certeza eu respondo. Então, Valdomiro, a nossa... Roberto congelou. Próxima... Roberto, você sumiu, o seu som está picotando. O feriado de setembro, dia 6, é véspera, né? Então, vai ser 13 de setembro, o tema é quadrinhos jornalísticos. Aí eu queria ver se tem algum voluntário para apresentar. Seria bom um jornalista. O que é? Quadrinhos jornalísticos? É. Não, mas eu não vou poder, sabe por quê? O concurso da ECA vai ser nessa semana. Não. Exatamente nessa semana vai ser. Temos algum jornalista presente? Não me lembro. Esqueci que essa semana do dia 9, né? É dia 13/9. O único jornalista que eu sei daqui do pessoal é você, Roberto. A Sandra aqui, a Sandra é jornalista aqui, ó. Sandra não quer apresentar? Não sei se ela está ouvindo. Desculpa, oi? Você não poderia apresentar o próximo capítulo sobre quadrinhos jornalísticos? Gente, eu vou estar bastante ocupada nesse próximo mês com a PNAB. Desculpa. Tem mais alguém que poderia apresentar capítulos sobre
quadrinho jornalístico, no dia 13 de setembro. Com quem que você está falando, Roberto? Oi? Para quem que você está perguntando? Estou perguntando para a nossa plateia. Se tem, Público se tem em geral. Alguém quer se voluntariar? E qual que é o outro? Miguel, ele é graduado em... Representando a Bienal do Livro. Ele vai. Infelizmente. Mas qual que é o capítulo seguinte, Roberto? Porque se tiver alguém que seja interessado, a gente troca o capítulo. Funny Animals. Esse é bem para você, né, Selvi? Vixe, também não... E vai ser dia 4 de outubro. Nós precisamos de alguém para o dia 13 de setembro para apresentar o... Bom, depois a gente vê, a gente organiza. Eu apresentei... A Melina falou, acabou de se oferecer, pelo que eu entendi. Quem? A Melina? Melina? Então, está aceito. Está aceita. Não pensamos 2 vezes, aceitamos e agradecemos. Sem dúvida. Então, marca aí na sua agenda, Melina. 13 de setembro, o capítulo 15 do nosso livro aqui, né? The Routledge Companion to Comics, e o tema é quadrinhos jornalísticos. Se caso ela não tenha o livro, a gente encaminha o PDF, o PDF. Valdomiro, ou pega lá no nosso amigo russo lá. GameLib. Tá bom. Legal, se você não tiver, só entrar ela em acha contato. Que tem. A Melina acha que tem. Acha que tem, tá bom. Tá bom, então. O Gazi está confirmando ela aqui. Ela tem o do russo. Do russo, ela pegou lá no russo. Então, ótimo. Então, vamos abrir rapidamente Vamos tirar a foto do grupo todo? Vamos lá. Abram as câmeras aí. O Gazi apareceu já também. Levanta a câmera. Sobe um pouco mais, Gazi. Aí. Vai, gente. Vai, todo mundo abrindo as câmeras. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Vamos lá. 3, 2, 1. Legal. Pronto. Foi um prazer ter estado com vocês aqui. Eu peço desculpa pelo meu atraso. Bom fim de semana para todos. E nos vemos, a maior parte, eu espero que nas jornadas. Sim. Ainda esse mês. Tchau para todos. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau. Bom final de semana. Tchau. Obrigado pelo convite e desculpa o tempo. Obrigado também. Até a próxima.